Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que faz a tua mão esquerda, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 5 de março, quarta-feira de cinzas. Hoje nós temos aqui uma liturgia maravilhosa. O evangelho de hoje, de Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 6. Jesus está aqui, vamos lembrar, no Sermão da Montanha. Então ele está aqui instruindo os seus discípulos, ele está instruindo o povo de Deus, né, na prática, no crescimento das virtudes. E esse evangelho, como o tempo da quaresma, ele é aberto pela quarta-feira de cinza, que nos convida a uma prática de 3 obras, seja o jejum, a esmola e a oração. Então, nesse tempo quaresmal que está sendo aberto hoje, a igreja nos convida ao jejum, à esmola e à oração. E o texto do evangelho, ele nos ensina como praticar essas obras de maneira que elas sejam eficazes. É muito possível praticar jejum, oração e esmola sem frutos, né? Sem eficácia. Por exemplo, o evangelho diz, se você jejua para mostrar para os outros, já perdeu o valor, já perdeu a validade. Então, se a gente ora e para poder mostrar para os outros que a gente está rezando, também essa oração, né? Quantas pessoas dizem, né? Eu rezo. Não, só Deus tem que saber que a gente reza. As pessoas sabem que nós somos orantes, não porque a gente diz que reza, mas porque as pessoas veem a gente rezando. É diferente. Mesmo vale para a esmola, que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda e vice-versa, de modo que a tua esmola ela fique oculta. Então Jesus está dizendo aqui a eficácia dessas 3 práticas, como nós devemos proceder no trato com essas realidades. Ele está aqui nos ensinando a eficácia disso. E claro, para nós entendermos perfeitamente isso, a primeira leitura de hoje de Joel capítulo 2, versículos de 12 a 18, nos ensina muito. É uma chave de leitura maravilhosa para esse texto do Evangelho. Diz assim, voltai para mim, o Senhor está dizendo, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor. Olha que coisa maravilhosa! Voltai para o Senhor com oração, esmola, jejum, né? Voltai de todo o coração, rasgai o coração e não as vestes. Rasgar o coração é algo que vem de dentro. Rasgar as vestes
pode ser um ato simplesmente exterior. Pode ser algo exterior. E o profeta Isaías, no capítulo 29, ele fala exatamente isso. Esse povo vem a mim somente com os lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Ou seja, o profeta Isaías critica uma religião de exterioridade, uma religião de aparência. Tem aparência de, mas não é. Porque o coração, aquilo que está dentro, é contrário àquilo que se mostra pelas práticas, né? Seria um simulacro de piedade. Não. Hoje, na quarta-feira de cinzas, nós somos convidados pela igreja a essas 3 práticas, mas a igreja, através do evangelho, ela está nos dizendo como fazê-las. Como fazê-las com a descrição que nós devemos fazer as práticas de oração, jejum, esmola, como nós devemos praticar e colocar eficácia nisso. Colocar eficácia nisso e aproveitar os frutos. Então é muito mais do que um ato externo, meu irmão e minha irmã. É muito mais do que simplesmente deixar de comer o chocolate, deixar de tomar refrigerante, deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo outro. Eu não sei qual a prática que você vai adotar para essa quaresma, para esses 40 dias, mas é bem verdade que é muito mais além do que simplesmente deixar de fazer algo. Esse deixar de fazer algo é para que outra coisa comece a crescer em nós. E essa outra coisa não é outra coisa que senão uma vida virtuosa. Que senão as virtudes, seja as 3 teologais, seja as virtudes cardeais, seja inclusive até as virtudes humanas. Não só as sobrenaturais, mas também as virtudes humanas. Então é uma prática que vai nos fazer crescer na vida de santidade. Então hoje o profeta Joel está dizendo isso. Rasgai não só as vestes. Ou seja, não façam as práticas por fazerem, mas vivam elas na íntegra e cresçam com elas. É isso que a primeira leitura está dizendo, né? O Senhor vosso Deus, ele é benigno, compassivo e paciente, cheio de misericórdia. Quem sabe ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si bênção, oblação e libação. Olha que coisa maravilhosa. Então, o profeta Joel hoje, ele está nos exortando a isso, né? A não vivermos somente de aparência, de práticas externas. Essas práticas externas, elas precisam estar entranhadas dentro do nosso coração. Meus amigos, vamos pedir ao Senhor hoje que Ele nos dê a graça da coerência. A coerência daquilo que a gente fala com aquilo que a gente vive. A coerência daquilo que nós estamos fazendo externamente. Que isso seja muito mais profundo dentro de nós. Porque aí sim, isso produzirá na minha vida. Isso produzirá na sua vida. Produzirá na sua vida algo maravilhoso. E aqui eu gostaria de dizer algo. Cuidado com os escrúpulos. Cuidado com os escrúpulos que podem nos prejudicar imensamente, né, na nossa vida quaresmal. Na nossa vida quaresmal. Por exemplo, se você fez um jejum, um propósito de, sei lá, não comer carne durante toda a quaresma, e num dia você esqueceu e acabou comendo, fique sossegado. Né? Fique sossegado, não deixa que os escrúpulos tenha sua consciência tranquila, porque vale muito mais o seu coração do que o ato em si externo. Quantas pessoas são muito escrupulosas com relação a isso e colocam um checklist, né, completo e se por acaso, né, por exemplo, fez o propósito do rosário diário e naquele dia não conseguiu por 1000 coisas, né? Uma pessoa que ficou doente, você precisou ir para o hospital, sei lá, eu não sei quais as coisas, e naquele dia não foi possível, fique sossegado, né? Não deixe que os escrúpulos, porque vale muito mais a sua intenção, a sua consciência, vale muito mais um terço bem rezado do que um rosário mal rezado. Entendeu, irmãos? Então tá na nossa consciência. Então esse tempo de quaresma, ele tá nos convidando a isso.
né? Porque Deus, ele conhece. Vamos lembrar que quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé para ungir o rei Davi, passou todos os filhos de Jessé, cada um mais forte, mais imponente com o outro, e Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Quando vem Davi, franzino, belo, mas franzino, pastor de ovelha, uma criança, um menino, um jovem, Deus falou: é esse. Eu não julgo pela aparência, mas eu olho o coração. Olha, ele não olha a aparência do que nós estamos fazendo, ele olha a intenção que está por trás. Ele olha o coração. Então não se trata só de um checklist. Eu cumpri isso, não. Mas como eu cumpri isso? Com qual propósito? Com qual coração rendido nós estamos fazendo tal e tal prática? Peçamos ao Senhor hoje a graça de rasgar não só as vestes, mas também de rasgar o coração diante de Deus e deixar que Deus cresça em nós com a sua santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.